Bom, aula de Cristologia, nós estamos vendo aqui sobre o nome de Jesus. Vimos que o nome de Jesus chegou para nós hoje já pronto, sem dificuldade nenhuma. Agora, chega para nós como Jesus Cristo. Você chama Jesus de Jesus Cristo. Se fosse para você ser um purista, outra aula de português. O que é um purista? É aquele que ele quer a palavra pronunciada corretamente. Isto é um purista. Ele não aceita essas transliterações, muitas morfologias ele não aceita, diminuição da palavra não aceita, apelido ele não aceita, gírias. Purista, a palavra pronunciada corretamente, grafada corretamente. Purista. Então, se você fosse um purista, você falaria o seguinte: Jesus o Cristo. Mas, como você não é um purista, você fala Jesus Cristo e engole o O. Se tornou nome. Está vendo? Jesus Cristo se tornou nome. Aqui está, ó. Iso Cristo. Ou Christo. Ou Risto. Muito difícil pronunciar, né? Pois bem, é esse que você vai ler lá em 1 Timóteo capítulo 1. Jesus Cristo do jeito que está aqui, tornou-se nome. Olha lá, Cristo, Cristo, significa ungido ou julgado. Ele é a salvação que Deus julgou para a humanidade, ou a pessoa que Deus julgou e que disse: este pode salvar a humanidade, ou a pessoa que Deus ungiu e pode salvar a humanidade. Isto aqui no grego. Por que no grego? Porque quando você vai para a origem da palavra é aquele que é julgado, aquele que passa por uma crise. A palavra Cristo e a palavra crise, elas têm a mesma raiz, elas iniciam do mesmo jeito. Portanto, antes de Jesus ser considerado o Salvador, ele foi julgado por Deus para saber se ele tinha aptidão para ser o Salvador mesmo. E como que é este juízo? É o mesmo juízo que se aplica ao ouro. Ele foi acrisolado. Ele foi provado na fornalha das provações, das tentações, do labor, da humanidade. Por isso que, primeiro, Jesus vem, encarna, passa toda a sua vida terrena, 33 anos. Nesse período, Deus estava acrisolando Jesus. Deus estava ajuizando Jesus, julgando Jesus. Jesus, ele não foi julgado por Deus só na cruz. Jesus foi julgado por Deus a partir do momento que ele assumiu a missão de se encarnar. Ele assumiu a missão de se encarnar. Sabe aquela pergunta que foi feita lá em Isaías? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aquela pergunta é dirigida ao Cristo. Isaías se apresenta, mas Isaías, ele é um tipo de Cristo, tá bem, irmãos? E por que tipo de Cristo? Porque Jesus no Antigo Testamento, ele é um segredo. Ele não aparece. Por mais que alguém tente provar para você por A e mais B que o anjo do Senhor era Jesus, você vai dizer para ele: o senhor deveria estudar Cristologia, porque quando você estuda Cristologia, o Cristo diz o seguinte: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Outra coisa, o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele era o mistério de Deus oculto desde a fundação do mundo, que ninguém tinha conhecido antes da encarnação. Começa por aí. O autor aos Hebreus diz que uma vez o Cristo entrou no mundo, uma vez. Ao introduzir o primogênito no mundo, disse: oferta e sacrifício não quisestes. Introduzir é uma vez só, meus irmãos. Então, quando alguém quiser provar para você que o anjo do Senhor é Cristo,
fala para ele que ele precisa estudar teologia, e quando ele estudar teologia, ele vai descobrir uma palavrinha chamada de antropomorfismo, que eu já expliquei para vocês lá nas aulas de Antigo Testamento, e antropopatismo. Vai estudar também tipologia bíblica, ou seja, antes de Jesus Cristo encarnar, ninguém sabia que ele existia. Era um segredo de Deus. Deus não tinha dito que ele ia enviar Jesus Cristo. Os anjos não sabiam, os homens não sabiam, os profetas não sabiam. Como que ele aparece no Antigo Testamento? Ele aparece atrás das sombras. Ele aparece através dos tipos. Isaías é um tipo de Cristo. A pergunta é feita: quem é que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Aí Isaías se pergunta: eis-me aqui, envia-me a mim. Tipo de Cristo, porque o Isaías é um profeta messiânico. A vida de Isaías é uma vida tipológica. Ele tipifica Cristo, mas ele nunca foi o Cristo. Isso, acontece uma epifania, só que essa epifania assim, ou uma cristofania, você quer dizer? É uma visão, né? Ela é só uma projeção, mas ela não é o Cristo. Não é. A arca representa Jesus, o dilúvio representa Jesus, Noé representa Jesus. Não é exegético. Com quem que eu aprendi isso? Aprendi com o doutor Exaltino Coelho Gomes. Vocês podem colocar o nome dele na internet, vocês vão perceber. Ele é um hebraísta, ele é um estudante de hebraico. O nome do pastor é pastor Exaltino Coelho Gomes, ou Coelho Filho. Quando você colocar o nome lá, Exaltino Coelho, já vai aparecer. Então eu aprendi com ele. O que eu aprendi com ele? Ele estava ensinando sobre Gênesis, quando está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí nós, cristãos, queremos entender que é a Trindade que está conversando ali, o Pai conversando com o Filho e com o Espírito Santo. O doutor Exaltino ensinou que nós fazemos isso, mas porque nós somos cristãos, e nós temos a tendência de ver a Trindade no Antigo Testamento de qualquer maneira, de qualquer jeito. Agora você se coloca na pele de um judeu escrevendo e de um judeu lendo. Nunca passou pela cabeça dele a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade é uma revelação do Novo Testamento, não do Velho Testamento. O Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, é uma revelação de Jesus Cristo. Não é revelado assim no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele é um atributo, é uma força de Deus, é um poder que Deus manda à distância, não é uma pessoa. Isto no Antigo Testamento não está revelado. Sem Jesus Cristo, o Antigo Testamento está fechado, meus irmãos. Sem Jesus Cristo não tem revelação da salvação. É só Cristo que abre o Novo Testamento, aí vem a revelação da Trindade. Que fez então o doutor Exaltino? Ele disse: quando ali você estiver lendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Moisés está usando uma figura de linguagem poética. Por quê? Porque os reis, as majestades, os governantes, quando falavam de si, eles falavam no plural. Os reis faziam isso. Nós, porque os reis tinham a consciência de que ele era um representante de um Deus. Quer dizer que não existia outra pessoa. Não existia outra pessoa. Isso aí é exegese do Antigo Testamento. Até hoje os próprios pastores da igreja de Israel pregam falando que Isso. existia outro lado. Que Deus estava falando com Jesus. Aí fazemos isso porque somos apaixonados pela Trindade, né? Mas não chega a se falar em Trindade, né? Alguns falam em duas pessoas, né? Isso, o Pai e o Filho. O Espírito que seria A terceira pessoa. Pois é. Agora, o doutor Exaltino ensinou isso aí, eu aprendi. A partir do momento que eu aprendi, não desaprendo mais, irmãos. Eu fui examinar, lógico, fui examinar. Porque se é assim, tem que ter fundamento. E tem bastante fundamento. Muito fundamento. Aí,
Por isso que Jesus Cristo no Antigo Testamento é um segredo e ele se apresenta através de tipos. Isaías é um tipo e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas ali é Jesus Cristo quem está sendo representado por Isaías numa visão. Não se esqueça que é uma visão. Isaías estava em êxtase, tá? Não estava na carne. Ele estava arrebatado em espírito. Isso. É um tipo de Cristo, é uma profecia. Isso. Exato. Então vocês percebem o seguinte: Cristo está no Antigo Testamento, só que ele não está revelado, está oculto. E Cristo não está pisando na terra, porque Cristo é o Verbo, a palavra de Deus. Não tem corpo. Ele vai ser introduzido no mundo. Só vai ser introduzido no dia do seu nascimento, depois da profecia que Maria vai receber. O Altíssimo te cobrirá com a tua sombra e tu conceberás, e darás à luz um filho. Pronto, aí vem o Cristo. Antes disto, não. Bom, Cristo vai ser julgado por Deus. Julgado. Da opressão e do juízo ele foi tirado, mas ele foi julgado. Assumiu a missão de se encarnar, de salvar a humanidade. Vamos julgar agora para saber se ele pode ser o Cristo. Deus julgou Jesus todos os dias. Não porque ele está julgando para Jesus Cristo já está em pecado, não é esse o caso. Deus está julgando assim, examinando, é o sentido, testando, provando. Aonde que está isso aí revelado no Novo Testamento? Quando você vê os pés de Jesus, são pés reluzentes como um bronze polido, como um latão polido, não é isso? Esses pés de Jesus aí representam que ele tem um andar santo, ele foi julgado e ele foi aprovado. Este é o sentido da palavra. Jesus, o julgado. Jesus, o que foi acrisolado, que passou no juízo de Deus e foi justificado. Agora, esta palavra Cristo, ela está aportuguesada para nós. Ela veio do grego, mas e no hebraico? No hebraico, aí, Messias, em português. Machia, em hebraico. Significa ungido. Agora, esse ungido, ele é muito interessante. Muito interessante. Por quê? Ele só pode ser ungido com óleo de oliva, com azeite, tá bem? Azeite. E aqui nós começamos a complicar um pouquinho a nossa aula de Cristologia. Está complicado, mas não é para ficar complicado. Está complicado, mas é para você entender. Se você não estiver entendendo, o que você deve fazer? Explica de novo. A aula vai ser gravada, você ouve de novo, manda no WhatsApp, explica mais uma vez. Tá bem? Mas aí está. Por que Jesus Cristo é chamado de Cristo? Messias em hebraico, porque ele vai ser ungido. Ungido com o quê? Ele vai ser ungido com o Espírito Santo. Com isso é que ele vai ser ungido. Isaías profetizou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que ele me ungiu. Como que acontece essa unção? Ela é tipolizada lá no Antigo Testamento. Era necessário que a oliva, que a gente chama de azeitona porque fica azedo. Então, a oliva, ela passa por um processo de esmagamento. Não pode ser qualquer oliva, tem que ser uma oliva especial, bem tratada, bem cultivada. E tem que ser cultivada no campo do oleiro. Ora, vai no olival, retira-se lá as olivas e leva para o sistema de esmagamento. Desse esmagamento vai sair o azeite. Este azeite, ele vai ser levado para ser consagrado no templo. Por quê? Porque precisa acontecer a unção dos sacerdotes, tem que ser ungido,
tem que acontecer a unção dos reis, quando vai de um reinado para o outro, o rei tem que ser ungido, e também profetas eram ungidos pelo óleo da unção, pelo óleo do azeite. Não pode ser qualquer um. Como que acontecia esta unção? A gente tem o pensamento que a unção acontece que nem nós fazemos com a unção dos enfermos. Colocamos o dedo na testa, está ungido. Não é esse o sentido. Mandei já no áudio, mas eu vou repetir para vocês. As vestimentas do sacerdote, elas eram mergulhadas no azeite. Eram mergulhadas. Havia um tonel e aquelas vestimentas, depois de limpas e lavadas, elas eram ungidas por este azeite. Então o azeite, ele impregnava no tecido. Ele entrava pelas microfibras do tecido. E a partir desse momento, tecido e azeite é uma coisa só. Não dá mais para tirar. As vestes estão consagradas. Estão consagradas, mas o homem que vai assumir a roupa, ele é de carne, é ímpio. Portanto, ele tem que passar por um banho antes. Este banho é um batismo sagrado. Ele se batiza antes de ele assumir as vestes sacerdotais, e ele é consagrado. Ele é consagrado no banho, ele é consagrado com o azeite. Como que faz com o azeite? É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Este homem vai ser ungido, vai se pegar o azeite e vai se despejar literalmente, ele vai tomar um banho de azeite, da cabeça para baixo, e vai descer, e vai ficar todo lambuzado mesmo, azeite. A roupa já foi untada, o sacerdote está sendo ungido, untado também, além de que o sacerdote ele tinha que ser purificado com o sangue dos animais também. Por quê? Porque o sacerdote vai representar o Messias, o ungido. Eles sabiam disso lá no Antigo Testamento? Não. Arão sabia disso? Moisés sabia disso? Eli sabia disso? Não, eles não tinham essa ideia. Eles faziam todo o ritual. Algumas coisas o Espírito Santo ia apontando, dizendo, mas a pessoa que está recebendo, está só recebendo o ofício, sabe que ele é o ungido. Ele usava uma vestimenta tão pesada, mas pesada. O sumo sacerdote, ele usava roupa sobre roupa, uma roupa mais fina por baixo, depois as roupas pesadas, ele usava um calção e usava saiote, além do sapato de ucedi que ele usava. As roupas dele vinham até o punho, e também ele usava um turbante, ficava só o rosto de fora e as mãos, todo coberto. A vestimenta toda ungida, o sacerdote todo ungido, o turbante todo ungido, só o rosto e as mãos de fora. E o que é que ele lavava? Porque tinha uma pia de batismo, uma pia de purificação. Ele lavava as mãos também na água santa, antes dele tocar no cordeiro, que também era lavado com a mesma água santa, antes de ser oferecido. Tudo isso tipolizando quem? O Messias, que vai ser ungido depois. Tudo está apontando para Jesus Cristo. Tudo está apontando. Messias significa isso. Esse é o sentido da unção do sacerdote. Depois que o sacerdote ele era ungido, ele não podia mais sair da tenda da congregação. Ele tinha um arraial. E ele ficava dentro do tabernáculo. Ele morava dentro do tabernáculo, dentro do templo. E ele não podia colocar o pé para fora, em hipótese nenhuma. Se ele fizesse isso, ele perdia todo o ritual de consagração. Tudo. Ele se tornava imundo. E se ele se tornasse imundo, aí tudo que ele fizesse era imundo também. Quando, por exemplo, Samuel sai do tabernáculo e ele tem que oferecer sacrifício em outros lugares, ele tem que fazer todo o ritual de purificação depois para ele poder entrar de volta para o tabernáculo. Tem que fazer tudo isso. Está apontando para o Messias, um ungido. Primeiro sentido, que é o Cristo, é aquele que é julgado. Segundo sentido, aquele que é ungido. Mas ele é ungido com o quê? Com azeite. O azeite representa o quê? O azeite representa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Isso aí vocês não tenham dúvida. Agora, como que isso se aplica a Jesus Cristo? Se aplica dessa forma. O Espírito de Deus virá para ungir o corpo de Jesus Cristo.
O Espírito Santo, ele é a natureza divina de Deus. Natureza divina. Jesus com a sua natureza humana. Depois que o Cristo entra no mundo, lembre-se, ele está assumindo a natureza humana. Jesus tem um espírito humano. Jesus tem uma alma humana. Jesus tem um corpo humano. E esse corpo tem que ser tomado pelo Espírito Santo. Tem que ser tomado. Aí o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai gerar o corpo de Jesus em Maria. E quando ele faz isso, ele faz igual o azeite que está tomando a roupa do sacerdote. A roupa do sacerdote é a carne de Jesus. Lembre-se disso. A roupa é a carne de Jesus Cristo. E o óleo? O óleo é o Espírito Santo. O óleo tem que penetrar na roupa. Então o Espírito Santo tem que penetrar na natureza humana de Jesus. Tem que ungir Jesus Cristo, para que ele possa fazer a obra de Deus. Não esqueça de uma coisa, meus irmãos. A partir do momento em que Jesus passou pela kenosis, passou pelo esvaziamento, ele pegou todos os atributos divinos que ele tinha, onipotência, onisciência, onipresença, esses atributos naturais de Deus, ele pegou e falou: está aqui, Pai. Entregou nas mãos do Pai. Ele é quem disse: no rolo do livro está escrito a meu respeito, eis-me a mim, envia-me a mim. É ele quem disse isso para Deus. Aí o mesmo texto diz o seguinte: quando introduziu o primogênito no mundo, Jesus Cristo no mundo, oferta e sacrifício não quisestes, mas corpo lhe preparastes. Deus preparou o corpo para Jesus Cristo vir. Só que o corpo que Jesus vem é um corpo humano. É um corpo sem onipotência, sem onipresença e sem onisciência. O que é onipotência, irmãos? Todo o poder sobre todas as coisas. O que é onipresença? Estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que é onisciência? Saber de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo acerca de todas as pessoas e de tudo. Atributos naturais de Deus. Ao se esvaziar e ao passar pela kenosis, Jesus pega esses atributos e deposita com o Pai. Ele não vem com esses atributos. É esvaziamento, kenosis. Assume a fraqueza da nossa carne para que ele seja plenamente humano e verdadeiramente humano. Se ele vem com os atributos, aí os gnósticos estão com a razão. Jesus não era plenamente humano. Se ele não era plenamente humano, ele não estava limitado às fraquezas. Perceberam? E o sacrifício dele não seria válido. Por que não seria válido? Porque ele não sabe o que é sofrer. Ele não sabe o que é gemer. Ele não sabe o que é dormir. Não sabe o que é ter fome. Não sabe o que é ter solidão. Seria uma espécie de trapaça. Aparência humana, mas não é verdadeiramente humano. Para que ele seja verdadeiramente humano, ele tem que nascer humano, plenamente humano, sem os atributos naturais dele. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a natureza divina. Não deixa de ser Deus. Isso ele não tem como negar a si mesmo. A Bíblia diz: Deus não pode negar a si mesmo. Então ele naturalmente, ele é plenamente Deus. Só que os atributos naturais dele, ele deixa com o Pai. E vai se tornar dependente do Pai e do Espírito Santo. Por isso que ele tem que ser ungido com o Espírito Santo. Ele tem que ser ungido com o Espírito Santo da mesma maneira que você e eu. Qual que é o diferencial? Para Jesus Cristo, o Espírito Santo veio sem medida. Ungiste-me com óleo de alegria mais do que aos meus companheiros. Está escrito no livro dos Salmos. Portanto, Jesus Cristo ele vem, vai receber o Espírito Santo igual a mim e a você, só que como eu e você temos a mancha do pecado em nossa carne, nós somos gerados de homem e de mulher e herdamos o pecado, então nós não temos essa plenitude do Espírito Santo. O Cristo não. Ele é nascido de mulher, ele é gerado de Maria, mas ele não traz a natureza adâmica, irmãos. Jesus não tem a natureza do pecado de Adão. Porque quem é que transmite o pecado para nós?
É o pai. É só o pai que pode transmitir o pecado. E as mulheres? As mulheres herdam o pecado porque são geradas por um homem, o pai. Então, quando elas são geradas por um homem e por uma mulher, trazem a natureza do pecado. As mulheres são pecadoras. Portanto, Maria é pecadora também. Se Deus não fosse o pai de Jesus, Cristo teria nascido com o pecado de José. Como que o pai de Jesus não é José, mas é Deus, então ele traz a natureza de Deus. Entenderam a lógica? Estou explicando assim para os irmãos, mas estamos tratando de um mistério. Essa matéria que eu estou passando para vocês hoje, a igreja, ela demorou 315 anos para poder amadurecer e dizer: agora nós cremos sem contestar. Mas foram 300 anos de debate, porque não tinha como definir isso. Os irmãos não entendiam assim, não aceitavam assim. Você chega hoje, a igreja evangélica chega, fala que Jesus é Deus e você aplaude e glorifica, sem contestar. Lá naquele tempo não era tão fácil assim. A turma duvidava muito. Que Mas esse tempo aí, bem antes dos arianos, que você estava no vídeo? isso é a época dos arianos mesmo. Os arianos estão lá nessa época. Século II e século III até o século IV. 300 anos de discussão. Aí eles debatiam com Era ariano contra trinitarianos. Era uma discussão muito grande. Tinha igreja que aceitava Jesus como Deus e outras não. Vai precisar dar uma saída? Tá bem. Bom, algum irmão que necessitar dar uma saída, está livre. Jesus usou a onisciência quando ele esteve aqui? Não. Não. Quando ele disse a Natanael que tinha visto ele embaixo da cadeira, Ele, não estava presente. mas ele participa da onisciência que o Espírito dá para ele. O Espírito mostra. Não é a dele. É sempre participando da natureza do Pai. O Pai mostrando e o Pai dizendo. Para nós é um espírito de revelação. Para nós. Para Jesus ele está participando dos atributos do Espírito Santo. Sempre é assim. Sempre. Todo o poder, todo o milagre, toda a obra sobrenatural que Jesus fez, só fez pelo Espírito Santo. Nunca por si mesmo. Ele tem poder para fazer isso, mas ele não fez. Eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomar, mas ele não fez isso. Ele só ressuscitou dos mortos porque Deus o ressuscitou dos mortos, senão ele também não tinha ressuscitado. Ele não se ressuscitou a si mesmo. Deus ressuscitou ele dos mortos. E assim por diante. O menor dos milagres que ele tenha feito, o menor dos milagres, ele fez pelo poder do Espírito Santo sempre, não por ele mesmo. Também diz que ele conhecia o coração do homem. Isso. Bem sabia o que havia no homem, pelo Espírito Santo. Sempre pelo Espírito Santo. Porque seria uma tentação. Na verdade, deveria ser uma grande tentação para ele, né? Deixa eu saber o que o Gilson está pensando aqui. Isso aí, se o pai não quiser mostrar o que o Gilson está pensando, e Cristo entrar lá para saber o que o Gilson está pensando, aí o Cristo está negando a própria missão. Não faz isso. Pode fazer, mas não faz. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. O tempo inteiro. Não é que cai por terra a onisciência, é que ela está resguardada em Deus. Ele participa da onisciência do Espírito Santo. Isso, não. Ele deixou em Deus. Entendeu? Ele deixou em Deus. Ele não vai lá e fala: olha, Deus não está me mostrando, deixa eu dar uma olhada. Não faz isso. Se o Pai não mostrou, não mostrou. Se o Pai mostrou, agora ele está participando da onisciência do Pai. É o tempo todo. Você imagina você tendo um carro todo poderoso de 350 km, podendo acelerar ele, mas você fala: eu só vou a 60. Você pode ir, mas você só vai a 60 porque está proibido ir além de 60. É uma comparação bem fraquinha, mas corria o risco o tempo todo dele fazer o diabo tentou ele nisso. O diabo tentou: se tu és o Filho de Deus, faze essas pedras em pães. O Pai não autorizou. Ele teria que usar o próprio poder e não o poder de Deus. Se ele usa o próprio poder, aí ele se torna um associado do diabo e o Pai vira contra ele. Tentação terrível, né, irmão?
poder fazer tudo o que você quer e não fazer. E não faz. Foi julgado mesmo. Ele foi julgado o tempo todo, todos os dias, o tempo todo. Tem que ser ungido. É isso que significa, ele não pode sair do tabernáculo. Ele não pode sair, porque se ele sair, ele profana a vestimenta. Ele não pode sair do Espírito Santo. Ele não pode sair da vontade do Pai. Se ele sai do tabernáculo, ele se mancha. Aí acabou a redenção. Se não for assim, foi uma trapaça divina. Ele não era plenamente humano. Aí imaginou você aí, que covardia? Você não sabe de nada, tem que conviver humanamente. E aí vem o teu Salvador, e o teu Salvador diz que vive humanamente, mas ele sabe de tudo, porque ele está participando da onisciência. Não, ele deixou bem claro. Daquele dia e hora ninguém sabe. Quando ele disse isso, já foi para dizer: fui esvaziado da minha onisciência. Não sei. Em João ele fala: o filho por si só não pode fazer coisa alguma sozinho. Mas como vê o Pai fazendo, assim faz também, porque o Pai lhe deu esse mandamento. Evangelho de João. Ele fala que quando a mãe que pede para que se atente. Muito bem lembrado. Aí ele fala: não me compete. Assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim, mas àqueles a quem o Pai reservou. E na última hora o pessoal ainda tenta ele: Senhor, quando restaurarás o reino de Israel? Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Pronto. Aí quebrou. Foi tentado até na hora que está indo para o céu. Agora você pensa se os crentes não tentam Jesus até hoje. Até hoje, porque o Cristo hoje, ele é o Cristo, ungido, Messias, foi untado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, só fez as obras que fez pelo Espírito Santo. De mim saiu virtude. Tem uma passagem no livro de Lucas que fala o seguinte: o Senhor estava com ele para curar. Naquela ocasião ele podia curar, mas quando vai para Nazaré, não curou a todos, porque não creram. Então ele tem aquela dependência do Espírito Santo. Até hoje, ele é o sumo sacerdote, assentado à direita de Deus, vive para interceder por nós, já está de plena posse da sua divindade, plena posse. Isso aí não tem problema nenhum. E ainda assim, ele é menor que o Pai. Quem disse que até hoje Jesus é menor que o Pai? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, correto, pastor Neemias? Então virá o fim. Então ele se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando? Depois que ele houver subjugado todo o poder e toda a potestade. Por enquanto, o Filho ainda continua sujeito ao Pai. E aí vocês podem pensar se ele já sabe o dia da sua volta ou não. E aí eu não sei se ele já sabe. Eu arrisco dizer que não. Estou arriscando. Agora, se ele já assumiu a sua onisciência, então ele já sabe. Só que é um mistério. Por isso não aborde esse assunto na pregação, tá bem? Você vai entrar por um caminho labiríntico. Não vai conseguir se sair muito bem. Oi? Isso, pertence à alçada da soberania de Deus. Eu arrisco dizer que Jesus Cristo não sabe o dia da volta. Pastor Neemias. Concernente às revelações que Jesus Cristo realmente tinha através do Espírito Santo, nós temos dificuldade de pensar de outra forma, porque nós sabemos que ele é Deus. Então, ele não conhecia os corações de pessoas. Será que é tudo revelação realmente? Mas é. Ele via exatamente todo o mistério dele estava no